Olá, bom dia, bem-vindos. Projeto 626, nesta manhã gostosa, não é? Nosso encontro matinal todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Bem-vindos. Vamos mandando um aviãozinho, convidando as pessoas para participarem conosco desse momento especial, nosso projeto 626. Dando um bom dia para a Jussara, para Rafael Peterosi, psicanalista, também para o Luciano. Bom dia, bem-vindos a vocês nesse nosso encontro matinal. Para que o nosso dia seja mais produtivo, seja melhor, seja mais próspero nesta reflexão matinal, não é? Jane também, bom dia. Edgar, bom dia, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre aquela questão de reclamar o que eu não tenho e não valorizar aquilo que eu tenho, né? No ditado popular, muito interessante. Por isso, manda aquele e-mailzinho para convidar as pessoas para participarem com a gente, tá bom? Doutor Luciano também, muito bom dia. Jane, bom dia. Aline, bom dia. A todos vocês que estão chegando com a gente. Bem-vindos aqui no Projeto 626, nosso encontro matinal, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Há um ditado popular muito interessante que fala o seguinte, não é? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que será que esse ditado popular quer dizer, não é? O que será que significa isso? Qual é o recado que está por trás desse ditado popular? Mário Henrique também, bom dia. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Será que refletimos a respeito disso? Será que pensamos na profundidade desta mensagem? E é bom refletirmos sobre isso já no início do dia, para entendermos nosso desempenho, para entendermos nossas ações também ao longo do dia, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço também para a turma 18 da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nos encontramos ontem num bate-papo, uma aula muito intensa, módulo 6, falamos da psicanálise para crianças, foi muito legal, né? Obrigado pela participação de todos, tá? Danilo também, muito bom dia, bem-vindos. Bem, para refletirmos a respeito deste ditado popular interessante, que é mais vale um pássaro na mão do que dois voando, a gente tem que se questionar, nos questionarmos a respeito da seguinte situação. O que é realmente necessário para mim? O que é realmente necessidade? Não é? Às vezes, nós nos flagramos lamentando por coisas que não temos, mas que realmente não é necessário para nós, não é? Naquele momento em casa, seja qual for esse bem ou seja qual for esse status, esta posição. Então a pergunta é, o que eu desejo é realmente uma necessidade? Vamos então entender, é realmente uma necessidade para meu desenvolvimento, para meu posicionamento? Vamos entender primeiro então qual a diferença de desejo e de necessidade. Quando é que podemos desejar e quando é que temos que atender a nossa necessidade? Vamos imaginar então, para o pessoal ligado à administração, que conhece um pouco sobre a pirâmide de Maslow, não é? A pirâmide da necessidade, das necessidades básicas. Nós temos então necessidades basilares, necessidades elementares que não devem deixar de ser atendidas, como moradia, alimentação, vestimenta, enfim, roupas, esse tipo de coisa são necessidades básicas sem as quais nós não vivemos. À medida que nossas necessidades básicas vão sendo supridas, nós tendemos a querer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Por exemplo, quem está andando a pé, se tiver uma bicicleta, já é uma grande conquista. Se eu tenho a bicicleta e demais necessidades estão atendidas, evidentemente eu vou querer um carrinho e depois eu vou querer um carro melhor e assim por diante. Nós vamos subindo nesse degrau da vida. Porém, em alguns momentos nós passamos a desejar coisas em detrimento de outras coisas que não temos, ou seja, passamos a viver iludidos num desejo de algo que foge à minha realidade ou nem mesmo é necessário. César, bom dia. Neto, bom dia. Inaldo, bom dia. Muito bom dia, bem-vindos. Bem, então aquilo que eu desejo é mesmo necessário? Eu preciso disso? Ou eu estou querendo, desejando alguma coisa para impressionar outras pessoas? Olha, que pergunta instigante, que pergunta importante, que temos que refletir sobre isso. Será que aquilo que eu desejo, que eu quero, é necessário para mim? Ou eu quero impressionar o outro? Ou eu quero causar uma boa impressão do outro para que o outro diga, nossa, você viu lá na Cisão, olha só, conseguiu aquele carrão, conseguiu alguma coisa, alguma posição em status, nossa senhora, que coisa bacana. Será que é para impressionar este outro ou é para atender a minha necessidade básica, minha necessidade alimentar? Drica também, muito bom dia, bem-vindos, bom dia a todos. O que eu tenho
lembrando, pode não ser valioso. Aquilo que eu tenho, aquelas coisas que eu tenho, podem não ser valiosas, mas é meu, está seguro e é fruto do meu suor. Às vezes nós não valorizamos, não prestamos atenção em algumas coisas que temos. Quando eu falo coisas que temos, eu não estou me referindo apenas a bens materiais, não unicamente a isso, embora se incluam, né, neste rol de coisas que eu tenho, não é? E eu esqueço-me às vezes de dar valor, de lembrar-me do quão aquilo representa em termos de suor, de conquistas, de labuta, de estudos, dedicação ao longo da minha vida. Então, às vezes, eu fico desejando coisas das quais eu não preciso apenas para impressionar o outro. Estaríamos falando em exibicionismo, estaríamos falando em vaidade, numa série de outras questões que poderíamos estar falando neste momento. Cristina, bom dia, bem-vinda também, não é? Então, o que eu desejo é possível para mim. Não adianta ficarmos nos lamentando por desejar coisas que não são possíveis para mim, dentro da minha realidade. Realidade financeira, realidade do status, do rol do que eu pertenço, do grupo ao qual eu pertenço, não é? Todos nós pertencemos a certos grupos sociais. Nós temos um certo nível social, uma representatividade, não é? Eu pertenço àquele pool, aquele contexto, enfim, aquilo que eu desejo realmente é necessário para mim. E outra questão, às vezes sofremos por coisas que desejamos, mas o que aquilo representaria para mim? De que maneira aquilo impactaria? De que maneira aquilo mudaria a minha vida? Será que é realmente necessário para que eu me desenvolva? É realmente necessário para que eu me sinta feliz? Será que ao adquirir alguma coisa apenas para impressionar o outro, mudaria a minha vida ou me traria ainda mais problemas, porque aquilo não pertence a mim, a minha rotina não pertence a esta estrutura a qual eu pertenço, aí eu me refiro social, familiar, laboral, enfim, não é? Aquele grupo a qual eu pertenço. Todos nós fazemos parte de vários grupos ao mesmo tempo, né? O grupo familiar, o grupo de amizade, o grupo laboral, então o grupo social, assim por diante, mas às vezes eu não me questiono, aquilo que estou desejando mudaria a minha vida e de que maneira impactaria na minha vida essas coisas, por exemplo, que eu desejo, que eu acho, eu confundo com necessidade. Tenho sede, necessidade, água, desejo uma Coca-Cola. Então, se nós vivemos movidos pelo desejo, certamente, primeiro que haveremos de gastar muito mais, não é? Estou sem camisa. Necessidade é uma roupa, uma camiseta, enfim, mas desejo Pierre Cardin e assim por diante, eu não sei falar de marcas, não é? Estou descalço, necessidade, um chinelo, um calçado, enfim, um sapato, desejo, Nike, Reebok, não é? Então, nós temos que entender que a necessidade difere do desejo, e este desejo, às vezes, faz parte do meu estilo, da minha estrutura, das minhas condições de vida. Então, às vezes, sofremos porque desejamos coisas que fogem absurdamente das nossas necessidades ou condições de realizar, de ter, e ficamos sofrendo, não é? Então, um avião, por exemplo, poderia representar um status, não é? Hoje virou moda, né? Cantores, enfim, empresários, atores, enfim, ter sertanejo. Mas seria mesmo útil para mim? Né? Gostaria de ter um avião, ou gostaria de ter um carro, aí uma Ferrari, por exemplo. De que maneira mudaria a minha vida isso? Seria necessário realmente para mim isso? Só para impressionar o outro? Aquilo que eu tenho é para me servir ou é para impressionar o outro? Eu estou frisando isso, impressionar o outro, arrancar aplauso do outro, mostrar para o outro que eu sou bem-sucedido, porque eu estaria vivendo para satisfazer o outro, a expectativa do outro, não a minha própria expectativa. E quando eu adquiro coisas que não fazem parte da minha estrutura, das minhas condições, das minhas posses e também intelecto, esse tipo de coisa evidentemente vai passar a me perturbar, porque eu vou ficar incomodado com essas questões. Então, o que é necessário que pensemos, que reflitamos a respeito disso? Nós temos que aprender então a valorizar aquilo que temos e parar de pensar naquilo que nós não temos. Valorizar o que eu tenho e parar de sofrer por aquilo que eu não tenho. Percebe? Muita gente fica valorizando, chorando, lamentando
por aquilo que ele não tem, mas esquece de valorizar aquilo que ele já tem, que já possui, que já conquistou com seu suor, com seu esforço e que atende plenamente às suas necessidades. Parar, nós falamos numa live aqui da galinha do vizinho, não é? Parar de olhar a galinha do outro, não é? Parar de olhar a galinha do outro, a grama do outro, parar de olhar por cima do muro para ver o vizinho, para ver o que é que ele conquistou. Não interessa o que o vizinho está conquistando, não interessa o que o outro está conquistando. Eu preciso olhar para o próprio umbigo, olhar para mim, entender realmente que eu também posso. Agora, o que é que eu quero? É uma necessidade ou é um desejo? Se este desejo vai mudar a minha vida, se este desejo vai atender a expectativa, se vai ser importante para que eu continue crescendo, ou se esse desejo, material ou não, ou frequentando grupos sociais, alguns eventos, enfim, que fogem à minha realidade, que fogem à minha posse e que depois vai trazer dor de cabeça. Henrique, bom dia. Jane Franca, prosperidade em si é ausência de necessidade. Exatamente isso, Jane, muito bom dia. Então, nós temos que entender, discernir, não é? O que é necessidade, o que é o desejo, o que é que me cabe, que me compete, que vai atender a minha expectativa, que vai me estimular, que vai me incentivar, que vai agregar valor realmente àquilo e a quem eu sou, e não que venha me trazer depois dor de cabeça, porque aquilo não faz parte da minha vida apenas para impressionar o outro, não é? Então, dar valor às nossas conquistas, aprender a dar valor às nossas conquistas. Se eu fico olhando para o outro, eu esqueço de olhar para mim, a minha formação, aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida, só eu sei as dificuldades, enfim, que eu enfrentei, a família que eu constituí, não é? Isso é muito importante, as coisas que eu comprei, que eu consegui adquirir ao longo da minha vida, com meu suor, com meu esforço, aprender a olhar isso, a valorizar isso. Não estou falando aqui em ser exibicionista, longe disso, não se trata disso, mas valorizar as coisas que eu consegui, as pessoas com as quais eu convivo, a minha própria formação acadêmica, a minha família, meus pais, meus avós, meus filhos, minha esposa, meu marido, enfim, meus irmãos, aprender a dar valor a essas questões, a essas coisas materiais e imateriais que nós temos, que vamos conseguindo ao longo de nossas vidas. Quando nós passamos a prestar atenção nisso, a valorizar cada coisa que temos, que conquistamos, nós vamos automaticamente deixando de prestar atenção no outro, nas posses do outro, e isso vai aos poucos também reduzindo o nosso sofrimento, não é? Então, é verdade, nós temos então que entender o seguinte: eu tenho R$10, é muito pouco, o vizinho tem 20. Só um exemplo, evidentemente, né? R$10 é muito pouco na minha mão, o vizinho tem 20. Só que é preciso entender o seguinte: R$10 na minha mão eu faço alguma coisa, R$20 na mão do outro eu não faço nada. Percebe o raciocínio? Um carro simples na minha mão, eu consigo fazer alguma coisa, consigo ir para muitos lugares, eu consigo me movimentar e trabalhar e passear, enfim. Mas um carro chiquérrimo na mão do outro, eu não faço nada, porque está na mão do outro. A minha formação, as minhas condições, eu reúno condições para fazer algumas coisas por mim, né? O que o outro tem, o que o outro acumula, as competências do outro é para o outro, eu não faço nada com aquilo que o outro tem, não é? Então é importante entender isso. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos ao longo de nossas vidas. Isso se aplica também com o dinheiro. Ora, é claro que é natural que a gente sempre fique vislumbrando, sonhando, desejando crescer na vida. Eu tenho 10 reais, eu quero 20, eu tenho 20, eu quero 40, eu tenho 50, eu quero 100. É natural essa aspiração, esse desejo de crescer, mas dentro de uma realidade, não é? Se as minhas posses me permitem ter um carro A, devo comprar esse carro A e devo valorizar, usá-lo e orgulhar-me por ter conseguido, não é? Não adianta então eu não comprar o carro A e ficar sofrendo porque o outro tem um carro B. Não tem sentido isso. Por que eu vou sofrer por aquilo que eu não tenho? Ou, pior ainda, sofrer porque o outro tem aquilo que eu não tenho.
Estamos falando em inveja, e a inveja é um sentimento terrível, a inveja é um sentimento que corrói por dentro, que destrói, que nos deixa para baixo. Então temos que aprender a valorizar as nossas conquistas, por menores que elas possam parecer, porque cada degrau galgado, alcançado, atingido ao longo de nossas vidas são conquistas importantes. Parar de olhar para a conquista do outro, parar de sofrer por aquilo que o outro tem e aprender a valorizar aquilo que eu tenho. Aqui nessas manhãs eu estou trabalhando com essa canetinha, uma canetinha do que? R$1, não é? Poderia ser uma Parker, poderia ser um Pilote, enfim. Na live de amanhã eu vou aparecer com uma caneta de R$500 e vou fazendo assim, só para impressionar a minha audiência de que eu tenho uma caneta. Vai cagar, né? Não tem sentido isso. É um absurdo eu ficar agindo na expectativa de impressionar o outro para mostrar que eu tenho, para mostrar que eu sou, num esforço descomunal, criando um personagem para tentar impressioná-lo. E aí, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu fico aqui exibindo, mostrando coisas que estão longe da minha realidade. Acabou a live, acabou a situação, eu caio na minha realidade e fico lá morocochô. Ai, meu Deus do céu, me endividei comprando alguma coisa que eu não consigo pagar. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou numa situação difícil porque eu não consigo, não sei nem como usar aquelas coisas que eu comprei apenas para impressionar o outro. Não tem sentido isso, não é? Jussara, valorizar o que temos traz paz de espírito. Claro que sim, Jussara, não é? Margot, bom dia, me atrasei. Atrasou hoje, Margot, vou cortar a cesta básica. Tô brincando. Mas depois você assiste e fica gravado aqui, não é? Então, a todos vocês estão chegando, o nosso bom dia também. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, quando eu aprendo a valorizar as minhas coisas, as condições que eu tenho, a minha família, a minha formação, meus amigos, o meu trabalho, as coisas das quais eu consigo me servir, consigo adquirir, consigo administrar, a minha vida muda. Mas enquanto eu estiver olhando para o outro, não é? Olhando, sofrendo porque eu não tenho aquilo que o outro tem, numa manifestação clara de inveja, certamente eu ficarei patinando nesse lugar, eu não sairei desse lugar que é de lama, que é de sofrimento, que é de dor, que é de angústia. E se eu estou preso neste pensamento, fixado na minha mente, lamentando porque eu não tenho o que o outro tem, eu não haverei de crescer. É como se fosse um carro patinando na lama, não é? Patinando na maionese. Não saio daquele lugar, porque o meu pensamento, o meu foco está no outro sempre, no sofrimento, sofro, porque o outro tem aquilo que eu não tenho. É um pensamento absolutamente equivocado. Portanto, não importa o que eu tenho, mas desde que eu valorize aquilo que eu tenho, eu me revisto de autoestima, me revisto de condições, de força de vontade para continuar crescendo. A mensagem de hoje, portanto, se eu tenho R$10 na minha mão, eu posso fazer alguma coisa. Se eu ficar sofrendo porque o outro tem R$20, mais do que eu, evidentemente, se eu sofrer por isso, eu não sairei do lugar, porque R$20 na mão dele vai fazer coisas por ele, não coisas por mim. Portanto, que aprendamos a entender, a valorizar aquelas coisas que temos, e não importa a quantidade, desde que eu olhe qualitativamente para as minhas conquistas, para os meus bens, não é? Jane, e não ficar na grama do vizinho, exatamente, não é? Exatamente isso. Não na grama do vizinho e ser e não ter, exatamente isso. Já falamos aqui a diferença entre ser e ter, né? Já fizemos uma live interessante que, aliás, estourou aquela live, não é? Quando falamos a diferença de ser e ter. Exatamente sobre isso, tá bom? Não importa o que você tem, valorize. Não importa o nível intelectual, acadêmico que você conquistou, sua formação, valorize e ambicione mais, sempre mais. Nós temos que ser ambiciosos. Você está dizendo então que não podemos ser ambiciosos? Não é isso que eu falei. Claro que não. Eu não disse que não. Nós temos, claro que focar em nós mesmos, nós temos que querer crescer cada vez mais, evidentemente, o nosso crescimento
nós queremos, não é? E nem sempre esse crescimento significa apenas dinheiro, bem, posse, não é só isso, mas a felicidade plena ela pode ser conquistada de muitas outras formas também. Por exemplo, essa live de manhã, ideia do Cirineu, que nós estamos fazendo aqui o projeto 626, meu amigo Cirineu, me traz muita satisfação. Eu ganho alguma coisa, financeiramente não, mas isso nos traz uma satisfação imensa, porque o feedback desses encontros matinais depois, através das mensagens, através dos comentários, mostra-me que estamos de alguma forma sendo útil. Se sou útil, há uma troca de energia, e essa troca de energia também me fortalece e se torna útil também para mim. Você percebe o que é conquista, o que é realização pessoal? É muito bom, o eterno insatisfeito é infeliz, tá certo, Margot? A Jane, não focar na grana do vizinho, se não ter a prosperidade é boa, desde que ela não seja algo ruim, algo pernicioso, é verdade. Bom, então essa foi a mensagem de hoje. Eu peço para que você avise as pessoas, convide as mais pessoas para estarem conosco nesse encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, Projeto 626, para trocarmos essa energia, para tocarmos esse bate-papo, não é? Muito gostoso, que nos faz crescer, que nos faz ficar refletindo ao longo do dia, não é? Algumas pessoas mandam mensagem depois e dizem assim: nossa, professor, eu fico o tempo todo refletindo, fico pensando, quando eu vou me deparar com uma situação, eu lembro da live, eu lembro de um comentário, eu lembro de uma fala, eu lembro de uma frase, e eu mudo o comportamento, eu mudo a forma de pensar, e realmente os resultados são diferentes. Sim, os resultados poderão ser sempre diferentes se eu começar a fazer diferente, não é? Se ficar reclamando de uma situação, reclamando da minha vida, reclamando da minha família, reclamando do meu trabalho, e se eu continuar fazendo exatamente a mesma coisa, os resultados serão sempre a mesma coisa. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que começar a agir, a pensar, a planejar de forma diferente também. Bem, eu desejo para você um ótimo dia, ótimo trabalho, que seu dia seja próspero, seu dia seja produtivo e que essas reflexões matinais te ajudem de alguma forma a melhorar o seu dia a dia, as suas relações sociais. Grande beijo e nos vemos, Projeto 626. Nos vemos aqui às 6h26 da manhã. Grande abraço e convido o pessoal, convido o amigo, convido os parentes. Tchau, tchau.